Boa noite, pessoal. Aqui é o Samuel da Impacta Mídia. Vamos fazer aí mais uma live. Convidei hoje aqui nosso cliente e amigo Alex Moraes, da Oficina do Fitness. Alex trabalha com manutenção e prevenção de equipamentos de ginástica, esteiras, bicicleta, elíptica. Então, o Alex está conosco aí já há alguns anos. Fizemos o site dele, agora também estamos trabalhando campanha de anúncios pagos do Google Ads, e propus a ele aí a gente conversar um pouco sobre esses assuntos, contar como ele começou nesse ramo, contar como surgiu a empresa dele. Nós estamos nessa sequência de lives aí, que eu estou convidando alguns dos nossos clientes para conversar sobre empreendedorismo, né? Como é o dia a dia de cada um. Então, se você estiver interessado em participar conosco, que estiver ouvindo, fala comigo, que aí a gente marca uma hora dessas. Então, vamos lá. Boa noite, Alex. Boa noite, Samuel. Tudo bem? Tudo bem. Com você? Bem também. Queria agradecer aí pela oportunidade de a gente estar nesse bate-papo, né? Queria também parabenizar a Impacta Mídia, que é o ano de aniversário, né? Fizemos aí 13 anos. Que beleza. Parabenizar e agradecer pela nossa parceria, né? Que já tem aí um tempo aí que a gente está junto aí. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Eu agradeço em nome de toda a equipe. Mas então, tá, Alex, me fala aí sobre a Oficina do Fitness. Como é que você entrou nesse ramo? Você já trabalhava antes de ter empresa? Me fala aí, como é que foi a sua história? Me fala aí a sua história. Na verdade, para mim, há 20 anos atrás, foi tudo novo. Trabalhava nesse ramo. Eu lembro uma empresa que era daí de Porto Alegre, né? Chamava Atitude Fitness. E tinha uma amiga que trabalhava nessa empresa, e aí ela falou assim, olha, surgiu uma vaga aqui de auxiliar de escritório, o que você acha? E eu estava desempregado na época, eu falei, vou encarar, né? Aí eu fui até lá, fiz a entrevista, participei do processo seletivo, e aí demorou alguns dias de agonia, porque eu estava louco para trabalhar, e a resposta não saía, e aí eu liguei antes da hora, né? A moça falou, sai daqui 5 dias, eu no terceiro dia já estava ligando. Estava a fim de trabalhar mesmo. De trabalhar. E aí ela falou, olha, poxa, você foi aprovado, né? E aí marcou o dia para eu passar lá, para levar os documentos, mas só que eu comecei como auxiliar de escritório lá. Né? Então era um escritório, uma loja que tinha aqui em São Paulo, que vendia equipamentos de ginástica, né? Lá em 94. E era tudo muito novo, porque a gente não ouvia falar disso, né? E aí eu fui trabalhar nesse ramo, comecei a trabalhar no escritório, passei um período lá, e não era o serviço, na verdade eu estava feliz por estar trabalhando, né, por ter tido a oportunidade, mas eu não estava contente pelo que eu estava fazendo. Eu achava muito parado, muito tranquilo. Né? E aí eu falei assim, poxa, eu preciso mudar de área. E aí comecei a conhecer as pessoas, os diretores que vinham de Porto Alegre para São Paulo, né? E aí eu comecei a conversar, até que eu cheguei numa oportunidade de fazer um teste. Eu falei assim, olha, eu queria trabalhar na área operacional. Né, eu acredito que eu vou me dar melhor na área operacional. E aí eles falaram assim, então nós vamos fazer um teste, vamos te mandar para Porto Alegre, lá na matriz, e você vai passar 15 dias lá, né, fazendo um teste, se preparando, para depois você começar a atuar aqui em São Paulo conosco. E aí eu peguei, viajei, fui fazer esse teste, super bacana, super bem recebido lá, passei 15 dias. Quando eu retornei, já não tinha mais, a empresa faliu, cara. Passou 20 dias, a empresa abriu falência, né? Porque tinha tido um desvio de dinheiro lá, muito grande, e a empresa não suportou, e era forte. E aí eu peguei e falei, o que eu vou fazer agora? E aí tinha os lojistas, né? Que a gente tinha contato com os lojistas. E aí tinha os vendedores lá, que trabalhavam lá também, que alguns abriram lojas, e aí eu pedi oportunidade, e fui trabalhar. Só que o interessante disso é que eu fui trabalhar com entrega, né? Entrega e montagem. Aí consegui fazer montagem, passei um período trabalhando com entrega e montagem, e logo depois, eu passei um período, passei acho que 4 anos trabalhando com entrega e montagem. E aí, Samuel, eu cheguei num chefe, que entrou um chefe da manutenção novo, e eu falei para ele, olha, eu queria que você me desse uma oportunidade, porque entrega e montagem é muito pesado, eu não quero mais, né? E aí o cara falou, olha, vamos lá, eu vou te dar uma chance. E aí me colocou no campo,
né? E eu fui fazendo e consegui. E aí trabalhei até no ano de 2001. 2001 eu fui mandado embora. Mas você E estava aí em eu outra empresa já, né? Eu não já sei se eu estava... peguei. Isso. A primeira lá tinha falido. Aí você Faliu. conseguiu Isso. entrega e montagem em outra empresa, isso? Isso. Né? Que era um lojista deles, um comprador deles muito forte. Muito Tá. forte. Né? E os caras estavam começando, já tinham 3 lojas e precisando de pessoas. E aí eu fui, comecei a fazer essa montagem e logo que trocou a direção da empresa, eu pedi uma oportunidade na área técnica, né? Para trabalhar com manutenção. E aí foi me dada a oportunidade, e aí eu desenrolei. Trabalhei lá um bom período, e aí quando foi em 2001, eu saí. E aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa, olha, fui mandado embora. E ela, grávida da minha segunda filha, falou, não acredito, e agora? Eu falei, olha, eu vou abrir uma empresa. Eu vou abrir uma empresa. Mas como? A gente não tem nada. Tem nem carro. E aí a gente Mas pegou tinha aqui, né? eu sabia trabalhar. Tinha algumas pessoas que eu já trabalhava, né? E eu falei, não, isso não vai ser tão difícil. Né? Foi difícil, mas aí quando você tá tão assim afim, você quer lutar, você acaba não enxergando tanto as dificuldades, né? As dificuldades elas vêm ao longo do tempo, no dia a dia. Aí você sente mais. E aí eu peguei, fui trabalhar por conta, ainda não tinha carro, eu pedi ainda para os vizinhos me levar no cliente, falou, olha, você pode me levar no cliente dia tal. E aí eu falava assim, pô, você pode voltar lá comigo? E aí foi assim que eu fui me virando, até consegui comprar um carro, consegui me firmar, e aí montei a cartela de clientes, comecei a ter a parceria com os fornecedores, né? E de lá para cá eu tenho vindo aí nessa luta aí constante, né? Trabalhando nesse ramo aí, que é um ramo maravilhoso, um ramo que eu adoro. Que história sensacional, Alex. Eu acho muito legal essas histórias de empreendedorismo, porque sempre tem esses lances assim de o cara é demitido, a empresa fale, a mulher está grávida, não sabe o que vai fazer, assim, é uma coisa, não é aquela vida regradinha, assim, né? Tem que procurar as Não, oportunidades. é E verdade, sem dúvida você, nenhuma. você, e você já no início, lá na primeira empresa, você chegou para os diretores lá, ó, eu quero testar outra coisa, que foi audacioso já desde o início, eles apostaram em você, né? Pena que a empresa faliu, mas apostaram em você e você ficou com o know-how do curso ali, né? Sim, Que eles proporcionaram. É muito legal. Eu sempre brinco, né, com meus amigos, assim, quando a gente fala sobre empreendedorismo, empresas que, se você vai botar no papel, assim, tudo que pode dar de errado, você nunca vai abrir empresa, ainda mais no Brasil. Você tem que ser meio desiste. louco, assim, né? Tem que ser meio louco e, não, você falou agora há pouco, assim, que não dá para olhar muito para as dificuldades. É bem isso aí, se você vai botar no papel, assim, carga tributária, legislação trabalhista, quantas empresas falem, cara, as probabilidades estão contra você. Se você for olhar Sim, por esse lado, você não abre nunca, e ninguém nunca ia abrir nada. Então, o empreendedor sempre tem algo de meio maluco, assim, de apostar numa coisa que ele enxerga e ninguém mais, né? é verdade. Minha esposa é mais pé no chão, né? Até hoje. A gente brinca com ela que ela quer frear todas as situações que a gente coloca. Mas eu Não, na vejo hora que ele... as minhas filhas não. A minha filha mais velha, né, já está terminando a faculdade e ela já pensa em trabalhar por conta própria. Ela já tem vontade de trabalhar por conta própria. A minha filha mais nova também, né, também está seguindo esse mesmo caminho. Né? Eu vejo ela aqui, elas estão batalhando aqui para abrir um novo negócio, ela e minha esposa. E aí eu vejo o Legal. empenho delas, a coragem, né? Elas são arrojadas, vai para cima mesmo. Então eu acho que eu tenho deixado um legado aí bacana, porque não é fácil, igual você disse, não é fácil. Você enxergar possibilidade onde não tem, porque as pessoas falam assim, meu, você é maluco. Você é maluco, trabalhar por conta, você é maluco, né? Mas mesmo assim eu encaro, eu sou corajoso. Que maravilha. Então, só para situar, então, você abriu a oficina do fitness, eu já tinha... Alô? Oi, Alex, travou aqui, Oi, desculpa. voltou. Imagina. Não sei se você ouviu minha pergunta. Então, a Não, oficina do fitness começou em 2001, isso? isso, ela começou em 2001, ainda não tinha o nome. Tinha um rapaz que eu trabalhava com ele, né, na rua, a gente trabalhava em parceria, e um dia eu tô no carro e falei, poxa, eu preciso colocar um nome, preciso colocar um nome.
E eu estava lá em São Bernardo com ele, né? Numa cidade aqui próximo, município aqui próximo. E aí eu conversando com ele, ele falou assim, meu, que tal a oficina do fitness? Falei, bacana, oficina do fitness. Aí eu já corri para fazer logo, para imprimir as coisas, sabe? E aí eu comecei a correr atrás para abrir empresa, e aí foi que surgiu a oficina do fitness. Ano que vem vai fazer 20 anos, então. Isso, 20 anos que eu estou aí nessa... Tá, e como é que você fazia no início para conseguir clientes? Você já tinha aí uma rede de contatos, pelo que eu entendi. Isso, né? Eu tinha alguns contatos, não era muito, né? Para quem está abrindo um próprio negócio, não era o bastante para o sustento, não era o bastante para você ganhar e viver daquilo, né? Mas aí eu comecei a batalhar, tinha bastante aqui. Naquela época existiam muitas lojas, e essas lojas, elas nunca tinham o seu funcionário ali, né? Elas terceirizavam. E aí a gente começou a fazer o contato, ligar para eles, falar, olha, quando precisar, conta comigo, liga para mim, né, me dá uma oportunidade. E aí a gente conhecia bastante pessoas, bastante gente. E aí foi que foi crescendo a cartela de clientes, porque tinha esses lojistas que faziam também entregas, né, e montagem, e manutenção, só que eles não tinham ali um quadro de funcionário próprio, eles terceirizavam. E aí nessa que a gente aproveitava essa oportunidade que foi trazendo a possibilidade e a chance do crescimento da carteira de clientes. Maravilha. Né? Então, conta um pouquinho agora como é que é assim, o dia a dia do trabalho, assim, a rotina de vocês, como é que funciona? Conta um pouquinho isso aí. A rotina para nós ela é bem tranquila, porque a gente já está há muito tempo, né? Mas a gente tem uma cartela já de clientes onde a gente trabalha com manutenções preventivas, né? É um dos produtos que a gente tem aqui. É um contrato que a gente fecha com o cliente, ali a gente passa uma vez por mês, faz toda a manutenção, toda a regulagem, né? Toda a lubrificação, né? Tudo aquilo que o equipamento exige. E aí a gente cobra um valor por mês e fideliza com o cliente e a gente passa uma vez por mês lá. Esse é o nosso carro-chefe, é o contrato de manutenção preventiva, né? E a gente fecha contrato com academias, com condomínios, clínicas, hotéis, né? Onde tiver equipamento de ginástica, a gente está atuando ali, né? E aí a gente tem a manutenção corretiva. A corretiva é quando o cliente te chama esporadicamente, sem nenhum compromisso. Ele acha o seu telefone, ele te liga, alguém indica o contato, e aí a gente fecha ali um acordo e vai até esse cliente para executar o trabalho. Deu uma travadinha aqui. Manutenção corretiva, o cliente chama eventualmente quando tem algum problema específico. Mas aí fica bom, porque quando você presta um bom trabalho, aquele cliente ele não tem um contrato com você, mas ele fideliza, ele fala, olha, eu tenho uma pessoa que presta esse serviço para mim, né? Quando eu necessito. E ali ele vai indicando para outras pessoas, né? E aí fica tudo mais tranquilo. Então a gente consegue trazer clientes, né? E como é que está organizada a equipe, assim? Você ainda trabalha com a parte de manutenção ou já tem alguém que está ajudando você? Tem algum escritório que recebe ligações? Como é que funciona isso? Sim, na sua empresa? Eu tenho um escritório aqui em casa mesmo, onde a minha esposa trabalha nessa área, onde a minha esposa, né, faz esse trabalho aí. Ela atende os clientes, faz o agendamento, faz a cobrança, né, a compra de peças. Então eu tenho minha esposa que trabalha nessa área, que trabalha comigo, e eu trabalho no campo, né? Eu recebo ali a minha agenda e vou atender os clientes, né? E eu tenho um ajudante também que vai comigo. Maravilha. E você já me comentou outras vezes que o foco, assim, o que você gosta de pegar mesmo é esteira, não é tanto aquele equipamento de peso, né? É mais, assim, esteira, bicicleta ergométrica, isso? O que a gente gosta é mais da parte de cardio, né? Que é a esteira, a bicicleta e o elíptico, né? Na verdade, se fosse para escolher mesmo, eu preferi esteira. Eu gosto muito de mexer com esteira. E aí a gente tem os outros equipamentos que a gente é obrigado não, a gente tem que mexer, porque faz parte da sala de ginástica, né? Então ali na sala de ginástica, uma sala de ginástica básica, nós temos ali uma esteira, uma bicicleta, uma estação de musculação, um elíptico, alguns pezinhos, então a gente fecha a manutenção com a sala, então não tem como eu fugir disso, né? Então eu trabalho com as esteiras, então automaticamente eu já começo a mexer nas outras coisas, não que eu não saiba, né? Não que eu não saiba, mas a preferência é esteiras, mas a gente acaba
mexendo nas outras coisas também. Mas por que a esteira é mais legal? Fiquei curioso agora para entender isso aí. Não consigo te explicar assim, exato. É porque foi no que eu comecei a mexer, é uma coisa mais gostosa, onde faz a gente quebrar a cabeça, né? Ter mais tempo ali, mais atenção. Então a gente gosta, as esteiras é um desafio, né? O equipamento de musculação não, ele é uma coisa mecânica, onde tem uns cabos ali de aço, então quebrou o cabo, você troca o cabo, e a rodana quebrou, você troca a rodana. Então aquilo ali é mais simples, né? Então a esteira é um desafio. É É um mais desafio. E complexo. às vezes, a gente está tão acostumado, eu falo, estou bastante tempo no ramo, eu falo assim, quando eu pego a ficha, o agendamento, eu falo assim, ó, nesse cliente aqui eu vou gastar no máximo 20 minutos, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Mas já fui enganado muitas vezes, saí de lá depois de 2 horas, sabe, depois de 3 horas. Então é desafiador. Às vezes aquilo que você tem em mente, você fala, olha, chega lá, vou resolver dessa forma muito rápido, acaba não acontecendo. Por isso que é uma coisa que a gente tem aí o prazer de mexer, que você falou, hoje é um novo desafio para mim. Vamos lá. Que bacana, Alex. Bom, agora eu vou perguntar, então, como é que a Impacta Mídia entrou na sua história aí? Porque a sua empresa aí tem quase 20 anos. Mas, se eu me lembro bem, quando você entrou em contato conosco, a primeira vez você não tinha site ainda, né? Então... Na verdade, desculpa. Não, pode falar. Eu ia perguntar o que levou você a querer fazer um site? Como é que você encontrou a Impacta Mídia? Sim. Na verdade, eu já tinha um site. Né? Eu tinha um site desde, eu acho que de 2007, 2008. Né? Só que perdão, eu não lembrava dele. Eu tinha um site desde 2008, mas eu não era tão profissional assim. Eu fiz um site, porque, como eu disse, eu sempre gosto de novidades. Eu sempre gostei de novidades do mercado. E eu falei, pô, um site vai ser bom para mim. Né? Um site vai ser bom para minha empresa. E aí abri o site. Só que aí, naquela época, a gente já não tem conhecimento, já não encontrei pessoas que tiveram um trabalho bacana comigo, né? Tive algumas pessoas que acabaram assim, sem a gente trazer aqui, pisando na bola, né? Então eu fiz. Depois eu abandonei. Falei, não vou mexer mais com esse site, não. Eu tenho os meus clientes aqui. Hã? Você fez por conta o site? Por conta? Não entendi, desculpa. Travou. Tá me ouvindo, Samuel? Tinha travado aqui. Esse primeiro site que você tinha, você fez por conta própria naquelas plataformas gratuitas, isso? Não. Eu peguei e arrumei uma empresa, né? Arrumei uma empresa para fazer para mim. E a empresa fez, só que não funcionou. Não foi aquilo que eu esperava, não foi aquilo que eu necessitava, e acabou não funcionando. E aí eu peguei, encontrei outra empresa que fez o site, funcionou, colocou o site no ar, mas eu não tive todo o suporte que eu estou tendo hoje, né? Eu não tive todo o suporte que eu estou tendo hoje com a Impacta Mídia, porque até um fornecedor, uma vez eu cheguei num fornecedor que trabalha com motor, e ela falou assim para mim, olha, eu estou fazendo um site. Eu falei, poxa, que bacana, né? Ela falou, ela entrou num portal aí da internet, que lá você entra lá, tem uma ferramenta que te ensina a fazer site. E eu falei para ela, assim, poxa, Vera, mas isso não funciona. Ela falou, não, mas o site é uma boa, divulga a sua empresa. Eu falei, poxa, você vai fazer o site aí, mas quem vai gerenciar o site para você? Quem vai tomar conta do site para você? Foi um tempo que eu passei isso porque eu tive uma experiência, um tempo que eu passei muito tempo sofrendo com isso, porque para mim era ter o site, pôr o site lá no ar e falar assim, poxa, ó, eu já tenho um site. Mas eu não tinha um site ativo, ele estava pronto, mas eu não tinha um site ativo, né? Então, eu peguei e passei um tempo, aí eu peguei e trabalhei com um rapaz muito bacana na época, ele fez um trabalho para mim de divulgação no Google, né? Só que ele não pôde mexer mais. E aí eu consegui 2 pessoas, Samuel, antes de vocês, antes da Impacta Mídia. Eu consegui 2 pessoas que também não foram bacana comigo. Eu falei assim, eu vou tentar essa última vez. E aí eu entrei na internet, procurei lá Impacta Mídia e aí eu comecei a conversar com você. Né? Só que hoje é diferente, hoje eu tenho todo um suporte. Né? Hoje eu tenho todo o suporte do site. Né? Eu tenho um relatório mensal, né?
eu tenho dicas de funcionamento, eu tenho algumas instruções de como eu devo prosseguir, aonde eu devo investir, como eu devo fazer. Então, a Impacta Mídia hoje me traz todo esse suporte, me traz toda essa segurança, né, na questão do site. E aí, eu, pelo que eu conheço, tem muitas pessoas que ainda sofrem com isso, né, porque prepara o site, põe o site lá e acha que tudo vai acontecer sozinho, né, que tudo vai se virar sozinho. E não é dessa forma. Não é dessa forma. Se você não tiver uma empresa que tenha um trabalho bom, que seja seu parceiro, que te oriente ali, o site ele acaba não valendo de nada. É verdade, eu agradeço aí as suas palavras, Alex. Alguns clientes, assim, às vezes comentam assim, meu site não dá retorno, né? Sim, Que é isso que você falou, o site parado lá na internet, ele não vai fazer milagre, né? Ter um site é o primeiro passo. Isso. Tem que ser trabalhado, né? E aí você... Tá me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Aí você tocou nesse outro ponto, né, que é essa ferramenta fantástica do Google, que é o Google Ads, né, dos anúncios pagos, que é uma forma de gerar visibilidade para o site, para o seu negócio, né? Sim. Então você já tinha essa experiência e hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso e você me comentou, né, que obteve resultados já. Eu fiquei muito feliz, queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que está sendo essa nova experiência de anunciar no Google, agora com a Impacta Mídia, né? E o que você teve já de resultados aí. Só voltando um pouquinho atrás, quando você comentava, eu lembrei, foi tão difícil para a gente começar a fazer esse trabalho, né, que eu tive algumas resistências. Você me ligava e falou, não, Alex, vai dar certo. E eu falava, não, Samuel, mas será que vai dar? Acabando não, por conta daquilo que eu passei, né? E aí a gente conseguiu trazer isso, né, tirar do papel e colocar em funcionamento, né? Isso foi muito bom. E aí isso tem dado resultado muito bom, né? Eu tenho dado resultado muito bom, maravilhoso, eu não tenho o que reclamar agora, porque a primeiro instante, quando você fala assim, poxa, tem que investir, né? Tem que investir, você tem que investir no Google, quando isso traz para você, fala assim, poxa, mas será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar resultado? Hoje eu consigo, com propriedade, falar, olha, se você não tiver uma empresa boa, que te oriente, que você tenha uma parceria, como eu tenho com a Impacta Mídia, que te traz toda essa segurança, todo esse conhecimento, é melhor que você não invista. Né? É melhor que você não invista. Então você tem que investir no site e colocar o site para funcionar. Né? Tanto é que o meu site, você me convenceu na época de que, para mim era bonito, maravilhoso, né? Que você olha aquela coisa colorida, aquela coisa ali, de que estava bom, mas você falou, não, Alex, você falou, olha, o seu site eu tenho que fazer algumas mudanças, né? Eu tenho que trazer algumas alterações aqui para que o seu site consiga ser enxergado lá no Google, para que você consiga captar clientes através do seu site, né? Então, eu não me lembro muito bem os termos técnicos, mas você usou algumas ferramentas, né? Me trouxe algumas situações que a gente falou, nós vamos mudar esse site aí, vamos repaginar isso aí. E nós acabamos mudando o site, e aí comecei a investir no Google, né? E hoje eu estou feliz. Hoje mesmo eu já fiz outro investimento. Isso que eu fiquei muito contente quando você me contou hoje que queria aumentar o investimento, né? Porque o profissional aí que trabalha com isso é o maior sinal de que o cliente está satisfeito, está tendo resultado, né? E aí os dois lados ganham, né? Os três lados, né? Eu como profissional que trabalho com isso, você como cliente e os seus clientes também, porque você vai atingir mais gente ainda, né? Então essa hora a nossa conexão começa a falhar porque está todo mundo aí com essa história da pandemia, né, quarentena. Aliás, eu queria aproveitar isso aí para perguntar para você também, Alex, como é que está sendo lidar com isso aí? Vocês em São Paulo estão com uma situação bem pior do que nós aqui no Sul, né? Aí foi o epicentro no Brasil e a quarentena, o isolamento foi mais reforçado, né? E você trabalha no campo, né? Como é que foi isso aí? As academias e os hotéis cancelaram contratos? Como é que foi isso aí?
Como Na é que você está verdade, lidando? no primeiro instante, isso trouxe um susto, porque foi um dos primeiros negócios, primeiro segmento que foi cancelado, né, que foi suspenso, foi a academia. Né? Tanto as academias, né, fora as academias de bairro, como as academias dos condomínios particulares. E aí foi suspensa. E eu, poxa, sentado com a minha esposa, falei, meu, e agora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Né? Mas aí passou um mês, tudo tranquilo, e aí começou a chegar os clientes. Investi, falei com você, Samuel, eu quero investir tanto. E aí você falou, beleza, vamos investir, vamos colocar lá. E colocou, começou a chegar aqui os e-mails. Automático, chegando os e-mails automáticos das pessoas. Então, passou esse primeiro mês, passou esse susto, a partir do segundo mês até hoje, eu tenho tido os clientes, eu tenho trabalhado bastante. Por conta disso. Então, uma pessoa fala, mas onde você chega no cliente? Como é que você vai buscar? Através do meu site, né? E através desse investimento que eu tenho feito no Google, eu tenho recebido os clientes aqui. Então, eu tenho recebido, toda hora chega ali no WhatsApp, chega na caixa de e-mail, né? Solicitando uma visita. Então, o investimento que eu fiz, eu falei para você hoje, Samuel, eu quero aumentar o investimento, porque os investimentos que eu fiz lá atrás, os clientes que eu captei, pôde me pagar esse investimento. Eu pude ver o resultado sobre isso. Então, esse mês eu já estou mais seguro para aumentar, né, esse investimento. Então, está sendo dessa forma. Então, eu tenho recebido... Você vê, em São Paulo, tem milhões de academia. E tem milhões de pessoas que frequentam essas academias que não estão podendo frequentar. Então, eu tenho recebido bastante pedido de aluguel, de equipamentos, de locação, de compra de equipamentos, né, usados. Eu tenho recebido bastante, né, por causa dessa pandemia e dessas pessoas que estão precisando, né, se exercitar. Então, a minha maior ferramenta agora, nesse momento, está sendo o Google. Né? Está sendo esse investimento. Aí a minha esposa, tem hora que eu estou aqui, ela já me manda, fala, olha, chegou um e-mail ali na caixa de e-mail, o cliente solicitando uma visita. Automaticamente eu já entro em contato, né? E aí já executo o trabalho, como eu tenho feito. Então, para mim, o primeiro instante, eu volto a repetir, foi meio assustador, né? Nada trabalha, nada faz, então, mas agora está sendo tranquilo. Agora eu estou mais aliviado com essa questão. Tanto é que no meio da pandemia, no meio de toda essa crise, essa situação, eu estou tendo a oportunidade de trazer um investimento maior, né? Que maravilha, Alex. Pois eu tenho que parabenizar você, colocar você como exemplo aí de empreendedor, porque tem muita gente que usa a pandemia, claro, não estou querendo aqui diminuir, né, aquelas situações realmente de empresas que fecham as portas, pessoas que perdem o emprego, não é nada disso, não me entendam mal, mas tem muita gente que usa a pandemia, a situação, como mais uma desculpa para não fazer as coisas acontecerem, ficar se lamuriando, se queixando, né? E tem gente aí como o Alex que bom, o que nós vamos fazer? Vamos fazer alguma coisa? Vamos dar um jeito? Vamos então investir. E aí conseguiu até ter mais retorno, usou como a gente diz, né? Pegou o limão e fez uma limonada, né? Sim. Usou uma situação uma situação ruim de crise para usar a criatividade, usar a cabeça para fazer algo a mais, né? Em vez de só ficar reclamando e choramingando, que não adianta nada, né? Então, Verdade. parabéns por isso. Não tô rico não, viu, Samuel? Longe disso. Mas estou conseguindo me manter. Graças a Deus, que bom. Estou conseguindo me manter. Então, estou bem tranquilo quanto a essa questão aí. Você sabe que você fez a coisa certa, é o mais difícil, mas é a coisa certa, que é o seguinte, quando pinta assim, a situação de crise, de diminuição de receita, né, de caixa, a tendência é as empresas cortarem o marketing, cortarem a publicidade, por acharem que isso é algo supérfluo, que não é necessário, mas é um erro esse pensamento, porque é justamente quando você tem uma queda na demanda, porque a economia está patinando, porque tem uma crise inesperada, aí que você tem que aumentar o investimento em marketing para compensar aquela queda na demanda, né? Sim. É uma coisa que parece um pouco paradoxal, assim, e as pessoas ficam com medo de fazer, elas ficam retraídas. Mas você teve a coragem de fazer a coisa certa, assim, porque é o que você tem que fazer, tem que aumentar o investimento em marketing, né? E deu resultado, que bom. Deu resultado. No primeiro instante é um risco, né? Você fala, poxa, eu vou investir, mas logo em seguida eu consegui colher rápido o resultado. Você viu, eu estava falando com você hoje cedo
sobre o que é impressão, né, e sobre os cliques. Né? Eu tive um pouco mais de 18 mil pessoas ali que visitaram durante esse mês. Né? Então eu tive um resultado bom, né? Que visitaram. Eu não recebi todos os trabalhos, eu não atendi todas essas pessoas, mas eu atendi boa parte. Foram 18 mil pessoas que viram o anúncio, né? Isso. Só para explicar melhor. Aí dessas, 140 e poucas clicaram no site, mas é aquela coisa, às vezes a pessoa olha o anúncio e já vê o telefone e liga. Então, às vezes a pessoa está tão interessada com urgência que ela nem entra no site, ela já vê o telefone, ó, manutenção esteira aqui, tem um telefone, pá, já liga. Né? Isso. E muitas vezes também as pessoas veem o anúncio uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até clicar, sabe? Porque não podia clicar na hora, porque, enfim, aconteceu N coisas. Então, é um funil, né, como eu estava falando para você. Né? Muitas pessoas vão ver o anúncio, algumas vão clicar, outras vão entrar e pedir orçamento, outras vão ligar, mas se você não fizer nenhum anúncio, não fizer nenhum tipo de trabalho, ninguém entra em contato, né? Então, você poderia ter dado o azar, né, ou incompetência da nossa parte, de não conseguir um contato. Mas aí você, pelo menos, você tentou, fez alguma coisa, ó, descartei, tirei da lista essa aqui. Mas tem gente que nem tenta, né? Aí não dá para reclamar também depois. Mas nessa questão eu fiquei olhando para mim, eu falei, poxa, tive 18 mil pessoas que visitaram a página, né? Eu tive 147 cliques e tive resultados sobre isso aí. Eu fico pensando, se eu não tivesse investido, se eu não tivesse apostado, se nós não tivéssemos feito um planejamento como nós fizemos antes da gente anunciar, talvez essas pessoas não teriam me conhecido. Exatamente. Né? E para o longo prazo aí, Alex, o que você pensa, assim, uma hora essa pandemia vai passar, né? Sim. E você falou assim, não estou rico ainda. Mas todo empreendedor sempre quer mais, sempre quer conquistar novas coisas. Você pensa em montar uma equipe ou ficar só você e sua esposa assim mesmo? Como é que você vê assim para a oficina do fitness no longo prazo? Sim, eu tenho esse desejo de aumentar a equipe, de ter uma estrutura maior, né? Eu tenho esse desejo, mas eu conversando muito com a minha esposa, eu quero fazer isso bem tranquilo, sabe? Eu quero fazer isso como a gente diz, com os pés no chão. Eu tenho certeza que eu vou alcançar novos clientes, mais clientes. Então, para tudo isso, eu tenho que ter uma estrutura. E eu venho já estudando essa estrutura para que eu não seja pego de surpresa. Porque que adianta eu ter 20 mil, 10 mil cliques, né? Recebo ali 1.500 clientes, e aí se eu não tenho estrutura nenhuma para atender, automaticamente é um tiro no pé, né? Eu vou afundar. Então eu preciso de uma estrutura, eu tenho já traçado, né, esses caminhos, eu tenho já estudado, olhado lá na frente, para quando esse momento chegar, eu já estar pronto para poder atuar com mais estrutura. Maravilha, Alex. Bom, acho que é isso. Você tem mais alguma coisa aí que você queira falar, conversar, enfim, ficar livre aí para... A gente já conversou bastante sobre isso, tem muitas histórias aí. Eu queria agradecer por essa oportunidade de falar aqui da minha empresa, automaticamente falando de vocês, porque tem me ajudado bastante, né? A gente tem se falado como parceiros mesmo, né? Não como clientes, não só... A gente tem sentado, a gente tem conversado, trocado WhatsApp, falado de algumas estratégias, de algumas coisas. Isso tem me ajudado bastante, né? Então, hoje eu tenho a Impacta Mídia como um parceiro forte que está me ajudando nesse crescimento aí, né? Futuramente aí está me ajudando nessa estrutura aí. Eu queria agradecer você e a toda a Impacta Mídia por todo o suporte que tem me dado, né? Por toda a ajuda que tem me dado e que a gente possa se estender aí por muitos anos aí trabalhando junto aí. Porque eu acredito que deu certo. Maravilha, Alex. Com certeza deu certo. Nós é que agradecemos. Então, para quem quiser conferir aí, eu acho que eu não falei antes, o site é oficinadofitness.com.br. Tá? Isso. Confiram lá o trabalho do Alex. Isso mesmo. Então, tá, Alex. E deixa o seu site aí também. É importante. Sim. impactamedia.com.br. E como o pessoal tá dentro aqui da página da Impacta Mídia, eu aproveito para convidar a todos aí para rolarem para baixo aí, entrar
nas sessões de vídeos, tem outros vídeos aí que a gente... A página da Impacta Mídia, eu publico conteúdo sobre marketing, vendas, empreendedorismo, então é bacana. Entre aí e dê uma olhada nas coisas que a gente publica. Quero agradecer mais uma vez aí, Alexa, você ter aceitado o convite. Não foi tão ruim assim, né? Foi legal, hein? Foi bacana. Então, tá, pessoal que assistiu aí, muito obrigado. Quem quiser perguntar qualquer coisa aí, é só deixar nos comentários, depois a gente dá uma olhada aí. E vou encerrar, então. Obrigado, Alex. Boa noite a todos. Um abraço, boa sorte aí, tá bom? Tudo de bom. Obrigado. Obrigado, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.